Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pode Crescer Podcast, onde você alimenta a sua mente e impulsiona o seu futuro. Se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor Arantes, o seu host, em parceria com a Vox2U, a maior e melhor escola de comunicação e oratória da América Latina. Hoje eu tenho a honra de receber um cara que desprende qualquer tipo de apresentação. Seja muito bem-vindo, Gabriel Rezende! Muito obrigado, uma honra, um prazer estar aqui no podcast. Fico feliz pelo convite e vou falar que me desafiou, assim. Boa! Para mim, como tu falou lá, mas te convidei, te chamei e a gente foi, mas graças a Deus estamos aqui. Vamos falar um pouco sobre cabelo, visagismo e colocar esses homens aí a cuidarem mais da sua autoestima e porque a imagem, ela vende, né? Muito bom. A comunicação, eu digo que sempre nossa linguagem, as pessoas têm 50 milésimos de segundos, elas têm uma interpretação de você. Então, seu comportamento, o jeito que tu se porta, então tudo isso comunica e vende. O que você está passando, né? O que você está passando? Através da imagem. Exatamente. Muito bom. Tem tudo a ver com comunicação verbal, não verbal. Então hoje os nossos assuntos se casam aqui. E também cabelo é um assunto bem polêmico para mim, mas vamos deixar esse assunto para outra hora. A genética não me favoreceu, mas o Gabo ele sempre faz o melhor que ele pode, coitado. Esses dias eu cheguei na cadeira do Gabo lá e falei, Gabo, vamos rapar a cabeça. Ele disse, vamos que tá na hora. E deu tudo certo, né, Gabriel? Deu tudo certo. Maravilha. Gabriel, quem te conhece hoje, talvez não entende muito da tua jornada. Uhum. Conta pra mim um pouquinho de onde é que você é, como é que foi essa tua trajetória de colégio, de infância. Conta pra gente um pouquinho. Bom, eu sou natural de Passo Fundo, né? Sou o filho do Jorge e da Yara, marceneiro por profissão e manicure e cuidadora do lar. Atualmente tenho 29 anos. E a minha mãe foi um espelho para mim, né? Ela veio do salão, família humilde, e passamos por bastante dificuldades. Meu pai teve doenças ao longo da sua vida. Então eu vi minha mãe muito provedora, né? Uhum. Geralmente é o homem, mas claro, eu vi muito a minha mãe. Ela agarrou essa força e eu via muito isso, ela chegando tarde, trabalhando bastante e com o salão, né? Uhum. E aquilo me despertou e, cara, tem aquela pressão da sociedade, vamos fazer faculdade, o que vamos fazer? Aí quando eu fiz os meus 17, 18 anos, estava no terceiro ano, nós estávamos morando numa casinha, num porão, né? Como meu pai teve um AVC, então a mãe, ela teve que tomar as rédeas, né? Então só minha mãe tinha o salário que sustentava nós três. Então, fiz o terceiro ano ali e eu, queria fazer faculdade, né? Todo mundo enlouquecido, o que vai fazer, o que vai fazer? E aí minha mãe, meu pai, Gabriel, a gente não pode, não tem condição, né? E por que tu não corta cabelo? Começa a cortar. E deu, olha só. E bem na época, o meu primeiro corte de cabelo, eu tenho no meu Instagram essa foto, depois eu posso mostrar para vocês. Um amigo meu, eu conheci ele num cursinho, eu fiz um cursinho pré-ENEM no ENAVE, que é o Tô Dentro, que era gratuito da prefeitura. E nós fomos, em 2014, nós estávamos indo fazer o ENEM, esse amigo meu posou lá em casa. E nós se olhamos, mas nós estamos cabeludo, né? É hoje. É hoje. E aí um amigo nosso tinha uma máquina, a gente pediu emprestado, e ele cortou o meu cabelo, eu cortei o dele. Só que ele cortou de tudo que é jeito. E eu já quis fazer um degradezinho ali, no detalhe. E ali eu vi que, eu gosto disso. Mas 2014 eu lembro que era muito difícil, estava recém começando a internet, então não tinha... Hoje se tu quer aprender a cortar cabelo, cara, tem muitos cursos gratuitos na internet. Uhum. E aí eu lembro que cortei, nós fomos fazer o ENEM, chegamos lá, o cabelinho bonitinho, e na minha sala da prova só tinha a Gabriela, né? Mas não gostei muito do corte. Uhum. Eu era muito vaidoso também, sempre fui observador. Tipo, de ficar olhando, até as pessoas achavam que eu estava encarando ela, mas eu estava reparando nos detalhes da pessoa. Uhum. Então, fiz o ENEM, como vim de a escola estadual muito fraca, então eu tive uma base muito fraca do ensino e eu não fui tão bem. E aí virou o ano, consequentemente.
aí um primo meu trabalhava no escritório de contabilidade me convidou para trabalhar. E aí logo, como todo mundo faz 18 anos, quartel. Aí fiz as inspeção, passei nas 3, esse primo meu conseguiu me tirar. Eu fiquei uma semana no quartel. Cara, a única vez que eu chorei foi quando rasparam meu cabelo no quartel. E eles fizeram de sacanagem, cara. Na primeira, geralmente eles fazem depois, mas não, essa gurizada vamos raspar. Isso foi lá em Alegrete. Aí esse meu primo, ele tinha uns contatos lá, ele é ligado com maçonaria. Aí ele conseguiu me puxar de volta. Eu comecei a trabalhar com ele num escritório de contabilidade no prédio da OAB, ali no centro de Passo Fundo. Aham. Tá, comecei a trabalhar e aí eu fui... Não entrei na faculdade. E aí eu fui pesquisar sobre... Comecei a cortar cabelo. Comecei a olhar vídeo no YouTube e eu fui pesquisar. Eu lembro que em Passo Fundo tinha na Embeleze curso de corte de cabelo. Então eu lembro que era R$3.000 o curso. Isso 2014. Muita coisa. É bastante coisa. Eu lembro que o salário mínimo lá era na época era 800 e pouco, mais os descontos. Não sobrava em nada ajudando em casa. Tomar aqui um cafezinho. Claro. No final das contas, não dava nem pra dar o giro. Não dava nem para dar o giro. Então, aí comecei a trabalhar, consegui a dispensa do quartel, comecei a trabalhar ali no escritório, com tudo certinho. Só que, cara, eu não era aquilo que me despertava, né? Eu gostava de pessoas, de estar com pessoas. E um dia, cara, eu tava indo trabalhar, abri uma barbearia ao lado ali, a Cavalheiros. E eu tava chegando a trabalhar e um dos sócios me entregou um cartãozinho. Ó, cara, a gente tá abrindo a Cavalheiros, a barbearia aqui dia 12 de dezembro. Cara, vem aí cortar, conhecer. Eu trabalho aqui do lado e tal. E eu fui na inauguração, achei, cara, fantástico a estrutura. Eles trouxeram algo... Conceito diferente. Um conceito diferente. E o cara que cortava meu cabelo, ele tinha ido embora para Florianópolis. Então, eu sempre gostei desse ambiente. E eu lembro que... Daí eu marquei um corte de cabelo e eu falei pro cara... eu gostaria... Eu corto o cabelo dos meus amigos, mas nada muito profissional. Meu pai me deu, em 2015, nesse mesmo ano... Meu pai me deu uma maquininha. E aí, essa maquininha eu comecei a cortar. Esqueci dessa parte. Eu comecei a cortar os cabelos dos meus amigos, assim, nada muito profissional. Tem bastante vídeos que eu fazia na casa, na garagem. E então, eu agendei esse corte. Nossa, na época eu lembro que era R$50, era algo assim. Nossa, 50... Acima O cara pagava R$10 para cortar o cabelo. Que saudade desse tempo. E ali, nossa, e aí o cara falou, um dos sócios da barbearia falou, cara, em janeiro a gente vai abrir um curso aqui e tu gostaria de fazer? E, cara, eu achei muito massa a ideia, ele me mostrou a proposta do curso, os módulos, eram, se eu não me engano, 8 módulos. E eu tinha feito uma reserva, eu tinha um dinheirinho bem certinho, cara. Se eu não me engano, era uns 3.000 o curso também, eu já tinha guardado, e mais o custo do material. E aí eu fazia depois do expediente ali, eu trabalhava 40 horas semanais ali no escritório, e eu fazia depois do expediente. Aí foi longos 2 meses de curso ali, e eram umas 6 pessoas. E dessas 6 pessoas, eles chamaram um cara para trabalhar. E nesse aí, eu fui o escolhido. Aí eu cheguei pro meu chefe, cara... Eu vou mudar de ramo, vou cortar cabelo. E o cara não gostou muito. Não achou uma boa ideia. Tá, mas o que tá fazendo aqui e tudo mais? Não é bem assim. Ah, Vitor, eu esqueci um detalhe. Isso foi 2016. Na metade de 2016, eu ingressei na faculdade. Eu continuei fazendo cursinho. Comecei a fazer engenharia civil. Olha só. Então, é o engenheiro dos cabelos. Mas fui ao longo ali, eu fui levando os dois, mas chegou uma fase que, isso na pandemia, né, eu tive que escolher um caminho, mas isso eu já vou explanar. Então, ele, cara, mas você tá fazendo faculdade, tu vai escritório aqui, não sei o que, deu, cara, eu gosto de cabelo e não foi muito boa a saída, assim, eu esperava mais dele, mas tudo certo. Daí comecei como auxiliar, fiquei 8 meses como auxiliar, cortando e varrendo o cabelo.
E esse negócio é difícil, gente. Não é tão não fácil é tão quanto fácil. parece. Como é que os caras conseguem cortar o cabelo com precisão, conversar, dar um bom atendimento, pensar, tá, mas que pente, que tesoura que eu uso, e eu E desenrolar o e assunto com desenrolar o ele. assunto. Então, teve momentos ali que eu pensei em desistir, mas graças ao bom Deus ali, ele permaneci firme. E aí me desenvolvi durante ali 5 anos na empresa e abri o meu negócio final setembro de 2022. Que aí eu vim com uma ideia de trazer visagismo, a imagem pessoal, algo mais exclusivo, né? Dando foco 100% no cliente. Então, essa é mais ou menos a minha trajetória, Vitor. Então, hoje eu ajudo homens, né, a cuidar da sua autoestima, com um conceito, a gente pensa, o visagismo, né? O visagismo, ele surgiu, foi um francês, foi o cara Angry, que ele desenvolveu essa técnica em 1936. Ele tinha uma frase muito famosa, que não existe beleza, não existe mulher sem beleza, existem belezas que não foram reveladas. Então, o visagismo, ele é o estudo do rosto para revelar a beleza. Visa-rosto, estudo do rosto. É a ciência que estuda a identidade. Olha só. Então, dentro do visagismo, existem texturas, cores, comportamentos, volumes. E tudo isso eu consigo agregar no meu atendimento ao cliente, né? Aham. Então, é uma ferramenta ótima que eu uso no dia a dia. Muito bom. Gabo, que trajetória. Eu não conhecia metade dessa tua história aí. De fato, muito interessante e impactante ao mesmo tempo. Mas sempre tem um momento em que a gente decide que a gente não quer ser só mais um no mercado. Que momento foi esse que você olhou e disse, não, eu não quero ser só mais um barbeiro? Porque barbeiro, teve aqueles boom das barbearias, tem muito barbeiro por aí. Tá. Mas existem alguns que estão acima da média, assim como você. Quando que Obrigado. você disse, cara, eu não quero ser só mais um, eu quero fazer a diferença? Obrigado, Vitor, pelas palavras. Foi um momento que, como eu falei, eu fazia engenharia, né? Eu fiz 8 semestres, sou quase engenheiro. Dá pra fazer alguma coisa já. Foram 8 semestres de engenharia e o momento que eu cresci assim na profissão foi quando eu realmente, de fato, escolhi focar na barbearia, né? Porque a engenharia me consumia muito tempo, então tu estava dividido. Eu tinha uma ideia de, vou me formar, meio turno eu vou atender, vou fazer projeto, cuidar de obra e outro turno eu vou cortar cabelo. Mas, de fato, a gente tem que focar em uma coisa só, né? Sim. É fazer uma coisa bem feita. Então, nisso eu percebi que faltava... Como eu escolhi não fazer faculdade mais, eu tenho que ser bom nesse negócio. Claro. Eu tenho que ser bom em cortar cabelo, tenho que ser melhor. E eu resolvi dar esse peitaço. Bom, você sabe que empreender no Brasil não é algo... Não é pra qualquer um. Não é para qualquer um. Então, depois a gente descobre mais depois, né? A gente não vai Ninguém preparar. conta antes. Ninguém conta. Então, eu tive que vencer meus medos, Claro. né? E ir à frente. Então, cara, eu preciso ser diferente, eu preciso estudar. E aí eu fui atrás, eu fui na fonte, né? Eu fui para fazer uma viagem em 2025, em junho. Fui para Londres, né? Fiz um curso lá na maior escola de cabelo do mundo, né? Que é a Vidal Sassoon, que é onde começou tudo, moda, cabelo. E o Vidal Sassoon, ele trouxe esse algo diferente, né? Que não é cortar cabelo. Cabelo é arquitetura. São formas geométricas que tu cria no cabelo. Então, eu fui na fonte, eu preciso estudar. Daí eu me organizei e acho que isso foi o que me trouxe esse ar artístico, né? Cortar cabelo não é só você olhar, é cabelo. Não, cabelo não tem gênero. Cabelo é cabelo, você saber cortar cabelo. Então, eu quis trazer algo Passo Fundo, ninguém tem esse curso. Então, eu fui na fonte para me destacar e aprender algo novo. Muito bom. E eu não sabia que tinha começado lá em Londres. Começou lá em Londres. Meio contraditório, parece que é de outro lugar, né? Londres não combina muito. Combina. Até algo que eu percebi lá em Londres, cara, por que eles são os melhores em cabelo, né? Porque no Brasil tu nasce, você percebe que você nasce, você é jogador de futebol. A gente é muito influenciado, né? Você é jogador de futebol, você é o Neymar.
Então, lá em Londres, eu atendi um pessoal... Em Londres, eu percebi que lá o pessoal tem muito imigrantes, né? Então, o pessoal que é britânico mesmo, eles estão mais no interior, mais afastado. Mas eu tive a oportunidade de conhecer um pessoal que nasceu, é natural britânico, e eu perguntei, tá, mas e como é que é a vida de vocês aqui, né? Eu fiquei foi 20 dias lá. Eu fiquei numa uma família britânica ali mesmo, com o pessoal. E eu perguntei, tá, mas por que que vocês, como é que é a vida de vocês? E ela, a gente nasce aqui e a gente geralmente quer ser ator. Então eles têm esse lado artístico muito Olha aguçado. só. Então o ambiente lá, ambiente nos transforma, né? Claro. E o ambiente lá em Londres te faz aguçar esse lado artístico. Então tem muitas Muito coisas, legal. então eles conseguem criar moda, cabelo, então eles estão muito à frente. E o acesso também, eu vejo que, claro que hoje a internet te possibilita ter acesso a muitas coisas, mas a internet, Londres lá, eles têm é muito fácil, chega muito fácil para eles. Uhum. Então eles lá na fonte, se eles quiserem fazer um curso num lugar mais top, eles estão lá, né? Muito bom. Eu gosto muito de Londres, gosto do clima particularmente, aquele mais Mais nublado, nublado. aquela Eu fui no pegada. verão, então não peguei o clima. Daí não tem graça. Brincadeira. Vai ter que ir de novo agora. Muito bom. Gabo, de forma bem simples, você já explanou um pouquinho, mas o que é visagismo? Porque muito se fala hoje, de forma bem prática e simples. O que é visagismo? Visagismo é o estudo do rosto, é a ciência, né, que estuda o rosto para revelar beleza. Então o nosso rosto ele é dividido em 3 terços: terço superior, terço médio e terço inferior. E dentro dos terços a gente consegue fazer uma análise, saber se teu rosto é redondo, se é quadrado. Claro que ele não tem um formato exato, ele é aproximado. Uhum. E foi um psiquiatra muito famoso que descobriu isso, ele é suíço, é o Weng. Ele fala sobre o consciente e o inconsciente, o consciente e o inconsciente coletivo, Aham. que são os arquétipos. Tudo comunica, né? Então, por exemplo, se eu pegar uma linha horizontal, ela vai transmitir, uma linha horizontal transmite paz, transmite segurança. Nós pisando no chão, ó, uma linha Aham. horizontal, por exemplo, se nós pegar um foguete subindo, ele vai criar uma linha vertical, linha de força. Então, linhas verticais geralmente são linhas masculinas. Deus criou o homem e a mulher. Deus criou a mulher com a progesterona e o homem com a testosterona. O que a testosterona traz no homem, né? Traz ângulo. Então, no homem é valorizado o ângulo de mandíbula, força. Claro que a gente não pode... O visagismo está muito ligado tem que usar alfaiataria. Não, você tem que ser autêntico também. Claro. A autenticidade é tudo. Você tendo essa consciência, você consegue se posicionar, consegue entregar algo único para o cliente. Por exemplo, por que eu vim com esse óculos? Porque esse óculos, as linhas arredondas transmitem acolhimento, traz algo amigável. Se eu tirar, eu já não me conecto tão fácil. Uhum. Então, tudo é proposital, né? Tudo está comunicando. Tudo está comunicando. Então, o visagismo é isso. Você Muito consegue bom. aplicar não só no cabelo, mas na tua vida. De fato, em todas as áreas. Em todas as E áreas. assim, como que o formato do rosto vai influenciar no corte da barba, do cabelo? Como que influencia? Por exemplo, né? No Brasil, a gente sabe que 80% das pessoas têm um rosto mais oval. Então, geralmente, linhas ovais transmitem suavidade, transmitem calma. Então, a gente trabalha com proporção de volume. Por exemplo, se eu vim com uma máquina e tirar volume nessa região, eu consigo trazer mais sombra para o ângulo de mandíbula, consequentemente, eu consigo destacar. Então, a gente consegue, por exemplo, se eu quero... Existe o nosso rosto externo e o nosso rosto interno. Por exemplo, se eu quero trazer ênfase no rosto, eu raspo a lateral. Então, geralmente, a pessoa tem aquela sensação, não, para mim parecer mais magro, eu tenho que raspar. Mas, pelo contrário, você tem que criar volume na região do cabelo Para diminuir para diminuir o rosto. Então, é tudo proporção, volumes. Muito legal.
E tem algum corte que passa mais autoridade? Porque muito se fala hoje sobre autoridade, demonstrar autoridade. Tem isso ou é falácia? Cara, é um conjunto. Existem sim cortes que vão passar mais credibilidade, mais segurança, mais força, mas eu acredito, Vitor, que é um conjunto de coisas. Não adianta eu estar com um corte, por exemplo, um cabelo. A gente está falando com o nosso amigo ali sobre a câmera, né? Uhum. Por exemplo, você quer usar um celular. O celular ele vai te trazer vai gravar um vídeo, a câmera do celular do iPhone vai te gravar um vídeo. Mas se tu quiser algo além do celular ali, um vídeo mais produzido, uma imagem, você vai para uma câmera. No cabelo é assim, se você passar uma máquina, vai trazer algo, beleza, mas se tu trabalhar com movimento, com textura, com camadas numa tesoura, vai dar outro tchan pro cabelo. Muito Então bom. a gente consegue construir É um conjunto um de conjunto de coisas que coisas. vai resultar naquilo. E teve alguém que você atendeu e só por mudar o corte de cabelo, a pessoa mudou até de postura, de... Mudou totalmente? Ah, com certeza, Vitor. Acontece várias vezes. Ih, teve casos de cliente, Gabo, amanhã eu vou ter uma entrevista de emprego, cara, eu preciso de um corte que Dê a vida dê aí. Então, cara, tu vê no semblante, né? Geralmente, às vezes, é muito engraçado quando eu tenho um serviço, né, que é a consultoria. Então, eu mando um questionário, peço fotos. Então, eu estudo de fato ali o que ele está necessitando. E é engraçado quando o cliente chega, não todos, né, mas alguns, eles chegam cabisbaixo, cabeça baixa. Pá, será realmente que esse cara vai conseguir? Aham. E eles saem com a cabeça erguida, assim, meu Deus, Felizes. felizes porque eu devolvi a autoestima, a confiança. Isso vai, consequentemente, proporcionar chegar bem numa entrevista, estar mais confiante. Isso Claro. muda tudo. Muito bom. E Gabo, hoje você vive as dificuldades e as realidades do mundo do empreendedorismo. Como que foi pra ti esse primeiro impacto? Tipo, barbeiro, as pessoas não têm muita a percepção, muitas vezes, de que também é um empresário, também é um empreendedor. Como que foi pra ti viver essa realidade? Olha, é desafiador, como a gente falou. Empreender no Brasil não é fácil, né, Vitor? Então, pessoas, cara. Pessoas, assim, foi algo que me pegou bastante. Que lidar com pessoas não é fácil, assim. Então, eu acho que é o maior gargalo de todos nós é Aham. encontrar pessoas que possam te... De caráter, né? Eu acompanho muito o seu Elias. Ele fala muito sobre contrata treina habilidades, mas contrata caráter. Uhum. Então, o caráter assim importa muito. Muito bom. E, de fato isso é interessante porque as pessoas fazem ao contrário. Elas contratam habilidade e demitem por caráter. Demita por Então a caráter. ideia tem que ser o Tem contrário, que ser o contratar contrário. por caráter e treinar de fato a habilidade. Na tua percepção hoje, o que diferencia um barbeiro, um profissional que trabalha com preço e o outro que trabalha com valor, digamos assim? Posicionamento. Acredito que o posicionamento é a chave para tu poder agregar mais no teu serviço. Então, eu vejo que os barbeiros, eles cortar cabelo é o básico, né? Tu tem que saber cortar cabelo, é o que tu faz. Então, tu tem que pensar fora da caixa, né? Eu sei que na cidade eu fui muito falar, o visagismo, até as fazem as piadinhas, mas eu consegui trazer algo único e exclusivo para o meu cliente. Muito Eu bom. saí fora da caixa. Então, tu pensar diferente, não olhar para o teu concorrente, porque tu vai ter concorrente, mas pensar, focar no teu negócio e o que eu posso fazer de diferente, eu posso me posicionar, melhorar o meu atendimento, fazer cursos, né? Então, tu tá sempre buscando se aperfeiçoar e melhorar as tuas habilidades. Acredito que isso vai te tornar alguém diferente, né? Um barbeiro raro no mercado. Muito bom, muito interessante, Gabo. De fato, que jornada, que trajetória, que visão que você nos traz sobre toda essa tua realidade. E eu sempre gosto de ir para o final com a mesma pergunta para todos, porque eu gosto de ver diferentes respostas da mesma pergunta. Se você pudesse voltar para aquele Gabriel lá de trás, do ensino médio, indeciso, sem saber muito o que fazer, que conselho você daria para você mesmo? Cara, pergunta difícil, viu, Vitor? E é um conselho que você daria para você mesmo lá atrás. Gabriel, vou falar pra mim, pequeno. Claro. Gabriel, continua porque vai ser difícil. Não vou dizer que vai ser fácil, mas continua. Muita fé em Deus.
Acredito que Deus ele vai te colocar em ambientes, em situações, vai te conectar com pessoas e olhando a minha trajetória foi isso, foi conhecendo pessoas, enfrentando dificuldades, mas nunca desistir. Então, Gabriel, não desiste, você vai chegar lá. E, claro, tenho muito ainda que melhorar, a gente não sabe tudo, né? Então, mas o Gabriel de hoje ficou muito feliz com a trajetória do Gabriel que estava lá atrás. Muito bom, conselho anotado, é sempre muito precioso ter essa visão panorâmica para trás, né, que a gente não faz e não percebe o quanto a gente já evoluiu e, obviamente, cada um de nós vai evoluir ainda muito mais. Gabriel, quem quiser conhecer hoje um pouquinho mais da tua consultoria, do teu serviço, onde que te acha? Não passa o endereço de casa, passa outra coisa. Para me achar, então, Vitor, eu tô no Instagram ali, é Gabo Rezende, né? Então eu tenho ali um link que tu consegue ter todos os links de WhatsApp, consultoria. Até o pessoal quiser olhar o meu Instagram ali, eu vou estar disponível. Até quiser mandar um WhatsApp, entender mais sobre como funciona, ou quiser fazer um corte comigo, tomar um cafezinho lá, se sintam convidados. E o café é bom, hein? O cafezinho não pode faltar. Gabriel, que prazer te receber aqui, cara. Quanto riqueza e conteúdo você nos trouxe hoje. De fato, uma percepção diferente do visagismo, da tua jornada. Foi um prazer, de fato, para nós passar esse momento, essa conversa juntos. Muito obrigado, eu agradeço pelo convite. E é uma honra participar aqui do podcast. Fico muito grato, feliz por estar aqui. Muito bom, gente. O Instagram do Gabo vai estar aqui embaixo. E também não se esquece de se inscrever no nosso canal. Toda semana tem conteúdo de qualidade, mas principalmente com pessoas de qualidade para acrescentar na minha e na tua vida. Então, Gabriel, mais uma vez, gratidão a ti. Obrigado. E para você, um beijo no teu coração e até o nosso próximo episódio.